Como está a cabeça e o coração da pessoa que você vai mentalizar em relação a você neste momento? Pensamentos e sentimentos dele ou dela. É o que eu vou te contar logo após a nossa vinheta. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos juntos começando mais essa leitura de cartas, que é um dos nossos acompanhamentos aqui do canal, né? Sempre uma oportunidade muito interessante para você, onde eu faço essa avaliação dos pensamentos e sentimentos da pessoa de quem você gosta, independente de qual seja a sua situação aí, namorando, afastamento, pessoas separadas, relacionamento que esfriou, tá? A gente tem a possibilidade de pontuar bastante coisa nessa leitura, que eu vou fazer para você com tarô e baralho cigano. Temos os montes, você já vai escolher o seu, mas a gente vai dar o ponto de partida na nossa conexão espiritual, acendendo juntos a nossa vela aqui, dedicada à linha dos pretos velhos para essa nossa consulta. Então, vamos juntinho acender a vela. Saravá os pretos velhos, adorei as almas, peço aos pretos velhos, às pretas velhas, a bênção, a proteção e a iluminação a esta nossa consulta. E peço também a todos nós que estamos juntos aqui, serenidade, sabedoria, para que nós saibamos dar os nossos passos na vida, sem pressa, sem afobação, sem colocar a perder as coisas que estão no nosso caminho e que nós precisamos saber viver na hora certa. Assim seja, adorei as almas, assim é. Então, que todos nós sejamos aqui amparados pela grande sabedoria dos pretos velhos e das pretas velhas, para a gente viver melhor. Se você tem um pedido a fazer à espiritualidade, usa o campo dos comentários, dedica, coloca aí aquilo que você está mais precisando agora, né? Ou apenas o seu nome ou iniciais para você se conectar com essa energia. Se for a sua primeira vez por aqui, se inscreve, não perde tempo não, eu estou todos os dias colocando as cartas no canal, tá? Então, entra para a família Lunação Esoterismo, ativa o sininho e deixa o seu like aí, porque você me ajuda a ajudar mais gente, combinado? Conto com o seu likezinho no canal, no vídeo. E agora eu vou aproximar as pedrinhas aqui para sua escolha, olha. Monte da esquerda tá aqui com a pedra sodalita, monte da direita com a pedra ônix. Se concentra, tenta pegar o que a sua intuição te aponta, pausa o vídeo se precisar, aí você escolhe com mais calma. Eu vou começar por aqui, monte da esquerda com a sodalita. A ônix vem depois, então esse monte sai da tela por enquanto, e você vai me ver dar aquela avançadinha básica aqui, que é o momento de eu preparar a mesa, embaralhar os nossos decks e começar a colocar cartas, tá? Só vou descer um pouquinho da câmera para você ver mais espaço aqui. Vamos nessa. Vamos lá, gente? Então, temos as suas cartas para começarmos aqui a olhar a seguinte situação. Um arcano maior que eu botei que vai mostrar a energia, o clima do ser de luz com você hoje, como eu costumo dizer. Será que é um momento onde a pessoa está legal, está disposta, ou está com uma cara de ovo, sem querer fazer nada, acordou azedo, acordou azeda, enfim. Então, coloquei já um arcano maior para a gente ver isso. E arcanos menores e baralho cigano aqui, para a gente analisar primeiro o plano mental, a cabeça, os pensamentos dele ou dela direcionados a você, certo? Terminando essa parte, a gente coloca mais cartas para ver o plano emocional, o coração, os sentimentos. O arcano maior que vem mostrando a energia, então dele ou dela com você hoje, é o diabo. E aí você fala assim, o diabão, então é a atração física, é a parte sexual? Sim, essa parte sim. E aí você pensa, será que é a pessoa que pode me procurar, então? E de repente a procura seria só para isso? Será que é o ser de luz querendo usar o seu corpinho? Será que é isso, gente? A gente vai saber mais aqui, nas intenções, né? Na avaliação dos pensamentos. Mas, de qualquer maneira, esse arcano do diabo mostra esse tipo de energia. Sim, de atração sexual, de propostas, tá?
E também da pessoa que pode ter alguma intenção por trás daquilo que é dito. Essa parte eu preciso te comunicar também, tá? Que é a persuasão, muitas vezes a manipulação do diabo, né? Da pessoa que tem um objetivo e entende qual é a estratégia para chegar naquele objetivo. Você pode ver aqui na imagem, né? Temos um casal de jovens, de jovenzinhos ali, sentado no banco, e aí chega o cara por trás que representa o diabo, né? O personagem do diabo nessa carta, seduzindo então os jovenzinhos, tá? Ó, trazendo ali uma bolsa de dinheiro, dando um sorvetinho. Ele deve ter uma intenção aí para, né, presentear então os personagens ali com essas coisas, né? Onde ele quer chegar? Esse é o ponto. Então é a pergunta que eu já começo a fazer para você. O que a pessoa que você mentalizou quer? Onde quer chegar com você? De repente te agradando, te seduzindo? Sim, pode ser o ser de luz que chega aí numa seduzência, sabe? Então, e alguma intenção por trás. Vamos saber mais a respeito disso, tá? E você sabe que aqui eu vou brincando, assim, pra gente descontrair mesmo. Eu falo várias vezes, uma leitura de tarô, muitas vezes as pessoas que chegam estão aflitas, ansiedade, medo das cartas. Então, aqui a gente já começa acendendo a vela, então já dá uma serenada, é a nossa conexão espiritual. Aí eu começo a te passar as respostas e a gente vai brincando ao mesmo tempo, né? Isso te relaxa para receber a leitura. Eu costumo falar a frase oficial do canal: vamos sorrir porque chorar entope o nariz, borra sua maquiagem se você for mulher, provoca rugas aí, então é só estrago chorar, né? Vamos sorrir então, gente. E aí vamos ver então as intenções desse ser de luz aqui do diabão com você, né? Pensamentos. Quais os arcanos menores que vêm aqui pra gente? Temos o 6 de ouros, o 3 de ouros também, temos o As de espadas e temos o 9 de espadas. Nos pensamentos, no plano mental, na cabeça dele ou dela, primeira coisa que eu quero te falar, tem aqui sensação de culpa, da pessoa que está culpada com você por algum motivo, tá? O 9 de espadas vem mostrar isso pra gente e vejo alguém se colocando mais ao seu lado. Uma pessoa melhorando a parte comportamental aqui. Pode ser uma entrega afetiva maior, pode ser a pessoa que te corresponde mais. São essas ideias que estão batendo. Poxa, preciso, né, fazer mais da minha parte, estou devendo, ou pisei na bola, isso está pegando para mim, né? Então tem essa parte aqui. E aí nós vemos os demais arcanos. O 6 de ouros, por exemplo, é legal, porque ele tem a ver com o compartilhar. Então é a pessoa pensando mais numa condição de troca com você, mais troca afetiva, mais troca de ideias, de experiências. Então tem mais a ver com o compartilhamento, viver mais juntos, tá? Isso indica, por exemplo, para pessoas separadas, afastadas, relacionamento que esfriou, a pessoa ausente, uma possibilidade de reaproximação. A gente já percebe aqui, tá? Nesse 6 de ouros e o 3 que está logo na sequência, mostra uma pessoa mais dedicada. Vejo alguém com essa ideia nos pensamentos. Preciso me dedicar mais à relação, ou preciso me dedicar mais a ele ou a ela. E vejo uma pessoa que está se sentindo mais pronta para o que seria encarar de frente uma relação. Pode ser mais desse momento também na vida do ser de luz que você mentalizou aí. A pessoa mais preparada, quero encarar, né? A fim de desafios, para passar por cima na parte amorosa. O As de espadas aponta para isso, tá? Aqui é abertura. Os ases são sempre muito interessantes, então é alguém vendo um caminho com você, vendo aquilo que vale a pena, e digo mais, pode ser um momento de percepções interessantes dele ou dela com você. A pessoa que num primeiro momento, por exemplo, pode ter brincado com você, pode ter te seduzido, né? De fato, a seduzência do ser de luz, então você caiu na seduzência do ser de luz, me conta aqui. Aí a pessoa que jogou uma conversa mole para te conquistar e não deu a devida assistência. Talvez isso tenha rolado, né? É o diabo nesse jeitinho de chegar, né? Só no pé do ouvido aqui, aquela vozinha, né? Aquela voz mole e tal, te ganhou. E aí não deu a assistência. Tá legal na cabeça dele ou dela ter feito isso? Não.
exatamente porque eu já falei para você que aparece aqui culpa, arrependimento, né? E olha só no baralho cigano, o que que nós temos? Raposa, serpente, sol e a carta da mulher está aqui. Então a gente está no plano mental, nos pensamentos. Vê a carta da mulher, é você nos pensamentos, tá? Aí veio uma carta pessoal, quando aparece na leitura eu até gosto de comentar. A gente trata de uma forma neutra, porque assim, tanto faz a orientação sexual, enfim, a leitura é para todos, tá bom? Sintam-se todos incluídos na leitura que eu faço aqui no canal. Então eu quero dizer com essa carta da mulher que é você nos pensamentos dele ou dela. Vamos deixar um pouquinho de lado questões de orientação sexual, tá? Independente de você que está me ouvindo, qual seja a sua orientação, em quem você pensou. Então a gente vê você nos pensamentos da pessoa que você mentalizou. Isso é muito legal. É a pessoa pensando em você. Está distante? Então isso representa o quê? Está sentindo falta, é saudade que bate, a pessoa está lá pensando com os próprios botões. Já vimos culpa, arrependimento, a ideia de compartilhar, de se dedicar mais a uma relação, a pessoa vendo caminhos no as de espadas, o que vale a pena a dois. Então tem aquele negócio de servir a carapuça, certo? Da pessoa que pode ter dado uma mancada com você e se arrepende. Por quê? A grande verdade é, talvez quando te conheceu, não te conheceu no momento onde a intenção era levar a sério uma relação ou assumir uma responsabilidade afetiva. Pode ter te ganhado com esse discurso, pode ter visto que era o que você queria, então é o diabo, é a manipulação do diabo, usar de recursos para chegar onde quer, né? Pode ser assim que o ser de luz agiu com você. Aí eu falo, já comentei, só reforçando, alguém que se sente bem por ter agido assim? Não, a serpente está lá também, né? No plano mental, nos pensamentos, então essa parte de o quanto a pessoa pode ter agido de forma ardilosa com você é a serpente, combinando muito com essa energia do diabo mesmo, de sedução, de manipulação, tá? Da pessoa que é maquiavélica, né? E sabe, é a lábia, sabe? É o negócio de saber chegar onde quer chegar, e aí te conquistou assim. Foi passando o tempo, foi percebendo que o buraco entre vocês pode ser mais embaixo, né? Que tem mais coisa para acontecer, que vale a pena se propor mais. E aí, não à toa vem, então, essa parte, né? De ter sido ardiloso, ardilosa com você, te envolvido em uma trama emocional para te conquistar. Temos culpa, temos arrependimento. A carta do Sol vem aqui logo abaixo do As, que é a carta que mostra no pensamento dele ou dela uma abertura, um caminho que vale a pena, né? Situações que acrescentam para vocês viverem juntos. Então é a pessoa que começou a se envolver mais com você do que imaginava. Então pode ter se afastado. Um motivo para afastamento aqui, primeiro, não era uma intenção inicial levar a sério mesmo. Segundo, pode ter visto que a coisa começou a ganhar um tom que não esperava, se afastou para tentar entender a situação, né? E sabe que entre vocês há uma coisa que vale a pena mesmo. Não à toa você está tanto ali nos pensamentos dele ou dela. E é a raposa, a pessoa esperta, né? Para não dar mancada, para não deixar passar uma nova chance entre vocês, não desperdiçar uma nova oportunidade. A raposa é a pessoa que sabe que já deu uma pisada de bola e que talvez não tenha outra oportunidade, né? Então não é alguém que está assim displicente em relação a isso, não. Vejo uma pessoa bem lúcida nesse sentido, de saber a posição na qual se encontra diante de você, que é de não poder dar mancada, né? De precisar respeitar, de precisar dar a devida assistência, corresponder adequadamente. Então a gente vê aqui perspectivas bem interessantes com o que essas cartas nos comunicam, mostrando o plano mental, os pensamentos. Vamos no plano emocional agora, coração, sentimentos. Aí vamos ter bastante coisa boa, provavelmente para falar, porque nos pensamentos a gente está vendo o quê? Uma parte importante de reconsiderações dele ou dela com você. Viu que legal como às vezes uma leitura nos revela coisas que vão muito além de uma expectativa, né? A trama na qual o ser de luz pode ter te envolvido, que na verdade não era um ser tanto de luz assim, né? Era um ser mais capirotão aqui, então
né? Te envolveu numa trama, é a lábia, é a conquista, é a manipulação afetiva, mas no meio disso daí o que aconteceu? Surgiram sentimentos. É a pessoa que viu algo de mais profundo do que imaginava ver com você. Então pode ter se afastado, em primeiro lugar, porque não queria se envolver mesmo, em segundo lugar, para tentar entender o que passou a sentir, para processar essas informações, sabe? Vamos ver agora então, coração, sentimentos. Tá vindo para você. Rainha de Copas, 4 de Copas, 9 de Copas e Pajem de Espadas. Então, realmente, é a pessoa que passou a se envolver com você de uma maneira que não esperava. E eu diria que talvez não seja uma pessoa habituada a lidar com as próprias emoções. Por quê? A chance maior é a de você ter gostado de alguém que gosta de relações superficiais, não se envolve tanto, né? Fica mais ou menos numa de vai um pouco aqui, um pouco ali, né? E não estava considerando se apaixonar, por exemplo, experimentar um sentimento a mais, não é a pessoa habituada a navegar pelas emoções, a dar um mergulho mais profundo com alguém, uma pessoa mais no superficial. E quem fica no superficial está sempre dentro de relações rasas, que não dão continuidade. Então, se a pessoa começou a sentir algo diferente por você, ela acaba se afastando mesmo para entender isso, para se entender em primeiro lugar, tá? E não à toa, olha só, nos sentimentos vieram o quê? 3 cartas de copas aqui, mostrando o que ele ou ela sente por você, como estão os sentimentos, né? E aí a gente vê a rainha, que traz uma perspectiva muito interessante, realmente de alguém que se vê ao seu lado, que se sente compreendido por você, e isso despertou aqui nele ou nela uma sensação que pode ser nova, na maneira de como lidar com alguém, e aí é a pessoa que precisa entender isso legal, né? Para poder saber como agir, inclusive. Vou te falar, é uma pessoa que eu acho que está meio perdidona aqui, exatamente por essa característica, por não ter a intenção de se envolver, isso ter acontecido. E aí a pessoa não sabe muito bem como proceder diante dos fatos, né? Aquela pessoa que às vezes prefere sair fora do que encarar as coisas como elas estão se apresentando. Apesar disso ter acontecido e já estar mudando. Como eu falei para você, temos aqui no mental a culpa, arrependimento, temos a carapuça ali e temos o as, que já mostra uma pessoa mais preparada, o as de espadas, né? Descobertas a 2, a pessoa que começou a descobrir algumas coisas em você que são realmente novas para ele ou para ela. O pajem de espadas, as descobertas e também a pessoa, mais uma vez, com esse preparo. Poxa, estou me encorajando para viver o que se apresentou. Estou afim de viver o que se apresentou. Então eu estou vendo aqui na parte dos sentimentos alguém que está cada vez mais se colocando, na ideia de se colocar ao seu lado, para viver o que vocês podem viver juntos. É alguém que gosta de você? Sim, já vimos ali você nos pensamentos dele ou dela e falamos bastante das características que estão ali, né? É uma pessoa envolvida emocionalmente com você? Existem sentimentos aqui? Sem dúvida. Pela rainha de copas, que mostra uma pessoa que se vê ao seu lado, tá? Temos o 9 de copas também, que traz essa sensação de satisfação, de bons momentos, de boas lembranças a 2, daquilo que a pessoa carrega com ela, do que vocês viveram ou do que vocês têm vivido juntos. Isso tem um significado especial, então, para o ser de luz aqui, tá? E o 4 de copas mostra um sentimento de preocupações. Eu acredito que no sentido de ter colocado a perder, é uma pessoa preocupada nesse ponto. Será que eu coloquei a perder uma energia que talvez seja especial entre nós, mas por eu não ter agido da forma certa? Então, vem esse 4 de copas aqui. Olha o bigode ali, né? Com uma cara de preocupado. E não sei não. Será que eu derrapei além da conta? Não vai dar para consertar as coisas? Então isso eu acho que é bacana de a gente ter identificado. Porque mostra o quanto a pessoa está afim, quanto pode ter um medo de perder a vez com você. Tem esse sentimento também aqui nas cartas, tá? Vou complementar para você com o baralho cigano.
o plano então emocional, seguindo no coração, nos sentimentos. Vamos ver o que vem aqui. A criança, a árvore, rato e a montanha. Então olha só, a criança mostra esperança, expectativas dele ou dela com você. É a pessoa pensando em você, tá culpada na situação, sabe que pode ter agido mal em algum momento aqui, né? Te levou na conversa, faltou sinceridade. Então isso aconteceu entre vocês? Sim, aconteceu. É uma pessoa que num dado momento ou durante um período aí não foi sincera, né? Não foi sincero com você, tá? Nós vimos diabo e serpente falando disso, de quanto a pessoa pode ter te envolvido em uma trama para atingir certos objetivos, né? E te conquistando para chegar lá, mas sem ter a intenção de viver o que você esperava ser vivido, inicial. As coisas mudaram, né? Então eu vejo as expectativas, a esperança, o quanto ele ou ela sente que vocês realmente podem avançar juntos na vida. A carta da árvore fala sobre um sentimento dele ou dela de estar com você de uma maneira mais comprometida. Então, sim, eu acho que é a pessoa mais habituada a relações rasas, mas desejando viver algo mais profundo. Isso está nos sentimentos. É para onde ele ou ela sente que as coisas estão apontando. E não vejo alguém fugir disso aqui não, tá? Pode ser a pessoa que se afastou para digerir, para processar isso, para saber como lidar, mas não vejo fuga, deixar de viver o que está surgindo, tá? Isso é bacana de te dizer. Mas eu falei do medo de perder a vez com você, o medo de ficar sem, né? Talvez por não ter agido da maneira certa desde o início. Então, o quanto existe esse medo aqui no rato, de ter colocado a perder, de ter, de repente, desgastado uma situação de uma maneira que não precisava ter se desgastado, né? Por atitudes erradas mesmo. Então é alguém que entende que há uma barreira entre vocês também, né? Pode ser aquela pessoa que está ali na raposa, como nós vimos também, tentando sacar qual é o seu clima, procurando ver se dá para se aproximar, se você está no momento de receptividade, né? Ou se você de repente está decepcionada, chateada com o que aconteceu, por ter percebido certas atitudes. É a pessoa que está te sacando ali, está pensando em você, sente culpa, está afim, está experimentando coisas novas, não é uma pessoa acostumada a se envolver de modo mais sério com alguém. Então eu acho que esses pontos te ajudam a entender algumas coisas do comportamento da pessoa que você mentalizou aqui. Por que agiu de tal forma, por que fez o que fez. As informações que vieram na mesa te ajudam a ligar pontos aqui, tá? Se lá no começo você ouviu a sua intuição para direcionar a escolha da pedrinha, né? Então eu tenho certeza que muito do que está aqui realmente comunicou o que você viveu, o que você está vivendo, como as coisas estão, em que pé estão, né? E para onde está apontando. Nós temos aqui uma relação que tem elementos para dar certo? Bastante, tá? Acredito que seja aos poucos aqui que este alguém vai se entregar para viver o que está experimentando com você, que eu repito, é novo para ele ou para ela. Então é a pessoa, sabe quando você está vivendo uma novidade e aí você não sabe exatamente como conduzir? Mais ou menos assim, você chegou no salão, tocou a valsa, você nunca dançou a valsa, mas você está afim de dançar. Então você vai dar uns tropicos, né? É o ser de luz com você, dando uns tropicos aí, mas querendo dançar. E aí vai chegar lá, tá bom? Desejo ter te ajudado com essa leitura. Então você sabe que não está na direção errada, no amor não. Você está lidando com alguém que está pensando em você, que gosta de você, que pode ter errado, sim, mas porque uma fase de coisas novas na vida, né? As intenções provavelmente eram diferentes. Sim, quando ele ou quando ela te conheceu, passou a experimentar na sua companhia coisas que não imaginava, né? E isso é que está gerando um convite a um mergulho mais profundo nos sentimentos. É alguém a fim de viver isso? A fim de dançar essa valsa? É, beleza? Então deixa o like aí, se a leitura te ajudou, se você curtiu, deixa o seu comentário, vamos interagir. Sempre gosto de ver o que vocês escrevem, tá? Vou recolher para trocar a opção da mesa agora.
Vamos lá, galera. Então agora é a Onyx. Tá aqui a pedrinha, né? Os seus decks, baralho cigano e tarô. E você vai me ver dar aquela avançada aqui enquanto eu preparo a mesa para você. Vamos lá, então o começo da nossa conversa, você que está comigo nessa opção, para a gente ver então a cabeça e o coração, os pensamentos e sentimentos dele ou dela, é o seguinte: o arcano maior está mostrando qual é a energia, o clima do ser de luz com você nesse momento, e aqui eu tenho primeiro a análise do plano mental, a cabeça, os pensamentos, né? No que ele está pensando, no que ela está pensando. Então a gente vai ter essa conversa, depois eu coloco o plano emocional, os sentimentos, o coração, tá? Então a gente tem o arcano maior, a força, que é a energia dele ou dela com você agora, que é uma carta bem legal, positiva, de uma pessoa levando a sério o que se tem para viver a dois, a força. Então é uma energia de o que há entre vocês acrescentar, de um poder somar esforços, né, ao outro. Então uma situação que soma realmente na vida. Veja alguém querendo somar com você, veja alguém que te vê como alguém que soma, e isso gera, né, uma energia que é bacana, de querer viver o que há a dois, tá? Pode ser a pessoa às vezes um pouco chata, detalhista, criticando demais algumas coisas, tá? Às vezes como um traço de personalidade. Aí você respira fundo, né? Ah, pessoa chata, mas tudo bem, você gosta, então vamos superar as chatices, né? Às vezes você fala, tudo bem, já sei, ele é meio ranzinza mesmo, ela é meio chata mesmo, não sei o quê, mas eu gosto, é o meu ranzinza, é a minha chata, né? E é isso que eu quero, que a gente fique juntos. Então, beleza, né, gente? Detalhes, passamos por cima de detalhes. E aí, aqui no plano mental, nos pensamentos, então, o que eu vejo? Arcanos menores. Rei de ouros, rainha de paus, 3 de copas e 5 de copas, tá? O que nós vemos aqui? Essa situação de um acrescentar ao outro, que está na visão dele ou dela em relação a você, como a pessoa te vê, tá? Aparece aqui no rei e na rainha, tá? Então é alguém pensando em estar ao seu lado, se vendo na vida com você. Sabe aquela coisa de identificação? Poxa, me identifico, vejo que nós temos algo juntos, né? Me vejo ao lado dela ou me vejo ao lado dele. Então é o ser de luz pensando assim. Isso é legal, né? Já mostra uma intenção de companheirismo, de se firmar com você. Essas questões já vêm aqui pra gente. Vou até te mostrar as cartas aqui, que são lobos no Rei de Ouros, e tem uma gatinha que é a Rainha de Paus ali, tá? Então isso é muito legal. E as características individuais dessas cartas são a da pessoa que vê um caminho de prosperidade entre vocês, de coisas muito boas para se viver a dois, e um pensamento aqui de encarar desafios, de saber que uma relação pode ser desafiadora, né? De que pode haver dificuldades entre vocês, mas é a pessoa disposta a encarar. Vamos lá, eu vou resolver, nós somos capazes, é a força que nós temos para passar por cima de determinadas situações. Então isso está nos pensamentos dele ou dela, tá? Temos o 3 de copas que mostra celebrações, então aqui são as lembranças dos bons momentos, o que vocês vivem ou que vocês já viveram juntos, que está muito bem guardado ali na memória, nas lembranças dele ou dela, tá? Então, por exemplo, é a pessoa afastada de você e de repente o que eu estou dizendo aqui você não está se vendo muito na leitura, por quê? De repente você é uma pessoa separada, ou você está num afastamento, então como que um pode acrescentar o outro se nós estamos afastados? Isso está nos pensamentos. Então a gente vê que está na lembrança. É a pessoa pensando em você? Então, sim, lembrança dos bons momentos, de uma companhia que somava, né? Então pode ser a pessoa que está numa situação de vida agora, sem você, onde está sentindo falta dessa força que vocês somavam juntos, certo? Da companhia, o quanto acrescentava, né? Então temos saudade aqui.
e principalmente com esse 3 de copas, os bons momentos a dois não foram esquecidos, tá? No caso aí de pessoas afastadas ou separadas. O 5 de copas está aqui também, né? Então, o quanto os bons momentos existiram, mas também lamentações estão aqui, nesse 5 de copas. É a pessoa pensando que alguma coisa não está legal, ou seja, está sentindo falta, é uma ressaca que vem aqui, né? Depois das celebrações, poxa, então estou sentindo falta de algumas coisas. Aí vem a força para resolver, para passar por cima. Poxa, eu quero encarar. Pode ser a pessoa que vem atrás de você nesse momento para resolver uma dificuldade? Pode, certo? Um momento legal para vocês conseguirem resolver pendências do passado, pessoas afastadas ou separadas. Vejo essas condições. Para quem está em um relacionamento, né? Então, as cartas até agora estão mostrando alguém que te vê como alguém que, como uma pessoa que acrescenta, alguém que se vê ao seu lado, gosta do que vocês vivem juntos, tá? Mas também tem ali, né, nesse 5 de copas, às vezes um certo pessimismo, mas bem passageiro, porque no fundo é a pessoa que sabe que vocês juntos têm condição de passar por cima de desafios, né? Para criarem possibilidades, para seguirem juntos na vida. No baralho cigano, temos a cegonha, o urso, a montanha e a carta do homem, tá? Então veja alguém pensando bastante em você mesmo. Essa carta do homem está aqui, uma carta pessoal. Vamos encarar a neutralidade, vamos nos desvincular um pouco de orientação sexual, tá? Vai mostrar você nos pensamentos dele ou dela, tá bom? É a pessoa pensando bastante em você, então você está presente ali na cabecinha do ser de luz, isso é legal, né? Os desafios, aqui olha, a montanha, alguém pensando que pode ter algumas barreiras que vocês precisam superar, mas acreditando que vocês são capazes disso, tá? Com a força aqui principalmente. E também o urso, que fala muito dessa parte de vitalidade para se passar por cima de situações que são mais complicadas de superar, tá? A disposição para viver, para vir atrás, para criar momentos, possibilidades a dois, está na cegonha, tá? Então, isso daqui é a pessoa pensando realmente em vir atrás, em chamar para conversar, pensar em coisas diferentes para fazer, inovar, quebrar a rotina, sabe? Isso é legal. Não é a pessoa acomodada, tá? Pensando em você, então se vendo ao seu lado, lembranças de bons momentos, acreditando que vocês somam forças para passar por cima de desafios da vida, desafios naturais da vida, né? Coisas que acontecem propriamente a dois e muitas vezes circunstâncias externas que atrapalham uma relação, mas é aquele pensamento, tudo bem, estamos juntos, vamos lá, vamos passar por cima disso. Tem esse pensamento dele ou dela te envolvendo, tá? Vamos ver a parte emocional agora. Então, o coração, os sentimentos. Vem aqui o 2 de espadas, um cavaleiro de espadas também, outro cavaleiro de copas e um 5 de espadas. Nos sentimentos, o que nós temos aqui? A gente tem um certo sentimento dele ou dela de teimosia, de que algumas dificuldades pelas quais de repente vocês estão passando agora poderiam ser evitadas, mas não foram pelo fato de você lidar com uma pessoa teimosa. Às vezes a pessoa que não gosta de ouvir, acha que não precisa ouvir ninguém. Ah, eu vou lá e eu faço e vai ter que ser do meu jeito, né? É a pessoa que fala que tem personalidade, né? Mas muitas vezes é só cabeça dura mesmo. Então tem esse sentimento aqui de ter gerado dificuldades entre vocês que não precisavam ter sido geradas por teimosia, pela falta de ouvir, né? Falta de humildade muitas vezes. Nesse arcano da força a gente vê o quê? Às vezes a pessoa que se acha muito capaz, né? Das coisas que pode então exagerar na dose da autoconfiança. Eu vou resolver, é do meu jeito, e a pessoa às vezes é teimosa. E você vendo, né? Isso daí vai dar M, né?
mas a pessoa vai lá e faz mesmo assim e fede no fim das contas, né? Como você já estava prevendo. Pois é a pessoa com esse sentimento. Então, de ter feito alguma coisa aqui, né? Por ter faltado humildade, por ter deixado de ouvir, acreditando muito na própria capacidade e então tendo gerado dificuldades entre vocês que não precisavam estar aí. O que está nesse 5 de copas no pensamento, a gente percebe uma certa tristeza aqui, o que pode ser uma decepção consigo mesmo, dele ou dela, de poxa, né? É, aqui eu vacilei. Então tem esse pensamento e tem esse sentimento também, tá? O fato de ter surgido dois cavaleiros nos sentimentos dele ou dela com você mostra muito de procura, de movimento, sentimento de ir atrás, de resolver, de reparações aqui. Então, se foi a pessoa que não está te tratando muito bem, que deu algum vacilo, nós temos o quê? Alguém que se coloca para dar a cara a tapa, vem atrás, procura. Então, já falei na cegonha que não é uma pessoa acomodada, acredita que vocês juntos podem somar forças, mas tem esse lado que vê nos sentimentos, né, de alguns desafios que estão aí também e que foram gerados por atitudes erradas, pelo fato de a pessoa não se propor a te ouvir em algum momento. E eu acho que isso traz uma valorização maior aqui, por isso que vem a força inicialmente, né? Onde agora existe esse olhar dele ou dela com você, né? De vocês somarem forças, de você ter algo de positivo, de importante a acrescentar. Alguém que agora sente que precisa prestar mais atenção ao que você diz, né? Que talvez você saiba de algumas coisas que ele não sabe ou que ela não sabe e que é importante aprender com você. Então vem esse sentimento aqui, certo? E aí esses dois cavaleiros estão mostrando a pessoa que chama para conversar, que vem atrás, é alguém que pode voltar se afastou de você? Então, sim, né? Pelo fato de reconhecer alguns pontos aqui da própria conduta com você, tá? Vamos ver no baralho cigano de que maneira essa conversa será complementada. Peixes, a carta da cruz, a lua e o rato. Olha só, então essas cartas que vêm aqui do baralho cigano falando mais a respeito dos sentimentos dele ou dela com você são muito interessantes. Por quê? O rato pode mostrar alguns prejuízos aí entre vocês, né? É alguém que está se sentindo num prejuízo, sente que alguma coisa não está legal, muito em função dessa questão que eu estava te explicando, da pessoa teimosa, que em algum momento não te ouviu, você tinha um conselho bacana para dar, a pessoa fala, não quero ouvir, eu sou capaz, né? Eu tenho a força. É o He-Man? O ser de luz é o He-Man? Não, achou que era, não é, né? Então, o He-Man é boa, tá bom, Leandro, foco. E aí, a pessoa, a pessoa que coloca, né, a perder algumas coisas importantes, muitas vezes por não saber ouvir, por teimosia mesmo, que está aqui nesse 5 de espadas, logo acima do que veio no rato, né? Então, o que eu te falei? É a pessoa que agora reconhece, poxa, devia ter ouvido. Então, vem mais da valorização. Eu te falei isso, né? Não à toa. A lua tá aqui, olha. Então, é mais do reconhecimento que ele ou ela tem por você agora. E a lua traz mais do emocional também. Então, um envolvimento maior emocional dele ou dela com você. Sentimentos mais à tona. E eu acho que isso ajuda bastante nessa parte de a pessoa te perceber, enxergar melhor o que você tem a oferecer, né? Para pensar em somar forças e procurar te ouvir mais, né? Acolher o que você tem a dizer, o que você tem a oferecer. Então, isso está no sentimento, né? Junto com um sentimento de superação aqui na cruz, de sejam quais forem as dificuldades entre vocês, alguém sentindo que vocês vão conseguir resolver juntos. É alguém muito afim de resolver os problemas, de dar a cara a tapa, de reconhecer onde errou. Eu acho que isso tudo ajuda demais para reconciliação, para pessoas afastadas conseguirem se reaproximar, para um relacionamento onde tem faltado harmonia, né? Então, essa energia se apresentar de harmonização, vejo essas questões. E na cruz tem um sentimento também
aqui do Ser de Luz com você, de que não é por acaso ter te conhecido, não é por acaso estar ao seu lado, não é por acaso qualquer situação que vocês viveram juntos. Então é alguém que está sentindo uma conexão aqui mais forte com você, né? De um estar no caminho do outro, já que essa cruz veio também ao lado da Lua, que traz mais da sensibilidade, onde a pessoa consegue enxergar realmente de forma mais clara o que existe a dois, né? Então é um momento de mais lucidez dele ou dela com você, né? E a carta dos peixes que está aqui, ela está na mesma linha lá do Rei de Ouros, que veio como a primeira carta na mesa, lá no plano mental, onde eu falei de alguém que percebe um caminho de prosperidade, de coisas boas, de vocês realmente atingirem conquistas importantes juntos na vida, e isso está nos peixes também. Um caminho de prosperidade que é sentido por ele ou por ela com você, tá? E isso mostra uma intenção de se levar algo a sério. Por quê? A prosperidade a gente só alcança com permanência, consequência daquilo que nós nos propomos a viver, e aí essa energia é alcançada. Ninguém prospera de galho em galho, né? Então, se alguém sentindo um caminho de prosperidade com você, é alguém querendo se colocar ao seu lado, uma permanência, uma relação realmente onde algo possa ser construído. Isso está, então, nos pensamentos e nos sentimentos também dele ou dela com você. Ou seja, o que as cartas estão mostrando aqui, só para te dar um parecer final, né? Uma relação que tende a se harmonizar, uma pessoa que passa a agir de uma forma mais de igual para igual com você, reconhecendo a importância do que você tem a oferecer numa relação. Vejo alguém aqui querendo aprender mais com você, uma pessoa com mais humildade para caminhar ao lado de alguém, tá? Então essas questões foram levantadas aqui pelo nosso tarô, e eu acho que isso ajuda demais para o entendimento que é possível entre duas pessoas. Então, você não está lidando com uma pessoa errada para você aqui não. Pelo contrário, vejo bastante energia no caminho de vocês, né? Para um acerto, tá? E principalmente com essa parte de alguém que passa a reconhecer mais dos próprios erros, né? E entende mais o que você significa, o quanto vale a pena, né? O que tem para aprender, para extrair de uma convivência com você. E isso faz com que a pessoa queira buscar mais, estar mais. Eu acho que daí vem muito desse sentimento de prosperidade. Poxa, é a pessoa que preenche um certo vazio, né? Onde eu não sei lidar com algumas coisas, agora eu vejo que ela sabe, ou que ele sabe. Então existe essa parte para somar comigo. E isso dá um preenchimento, né? Isso é muito legal a dois. Então, as cartas foram muito boas mesmo. Se você está nesse momento separada, está ruim o negócio, afastamento, um relacionamento que esfriou, aqui a gente tem uma tendência muito grande para uma melhoria, tá? Sem dúvida, com o que o tarô nos mostrou. Então é isso, gente. Eu quero saber como essa leitura possa ter te ajudado. Então deixa o seu like antes de ir embora, deixa um comentário, me conta aí, né? Espero que você tenha saído, que você esteja saindo daqui deste vídeo melhor do que quando chegou, com algumas informações mais claras, né? É o meu papel como tarólogo, como oraculista, desejo ter cumprido com você em mais esta consulta e que possamos seguir amparados então pelos pretos velhos, né? Nos fornecendo também sabedoria, sabendo respirar, às vezes antes de falar, né? De cabeça quente, palavras ditas da boca para fora. Então, né? Os pretos velhos nos trazem esse ensinamento também, para a gente conduzir melhor as coisas com quem gostamos. Que tenhamos então essa sabedoria, essa paciência dos pretos velhos para dar os nossos passos. Pode ser um pouco de questão de paciência para você? Eu acho que sim, né? Para você passar a perceber esses pontos de melhoria, essas mudanças, de repente, que você deseja ver nele ou nela, especialmente a parte de alguém que reconhece mais dos próprios erros. É muito bacana quando a gente lida com alguém que num dado momento reconhece, chega e fala, poxa, errei, né? Assumo a responsabilidade disso e tal, e a partir daí muita coisa boa pode surgir. É o caso de vocês, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui nessa consulta, certo? Só levantando para poder aparecer mais legal aqui para dar um tchauzinho. Muito obrigado pela sua companhia. Me segue no Instagram também, lunaçãoesoterismo.tarô,
e fica ligado aqui na sequência do canal. Tem vídeo todo dia para nós, certo? Então, até a próxima consulta.